podcast CPF mais CNPJ igual a sucesso. E o nosso objetivo sempre é contar histórias de gente que faz, de empreendedores, empreendedoras que fazem. E não é teoria, é gente que está na prática, que está no dia a dia. E hoje eu tenho o prazer de receber uma empresária, uma empreendedora que está com a sua primeira empresa há 18 anos. Ela tem sua formação, é formada em farmácia, é casada com Luiz Fernando do Couto. Eles têm 2 filhos, a Mariana, de 13 anos, e o Luiz Francisco, de 8 meses. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui para um bate-papo a Luciara de Oliveira Giannichini. Ela nasceu em Camaquã, ela é sócia, proprietária das empresas Farmácia H-Farma, há 18 anos, da Farmácia Sanar e da Lucy Cortinas e Persianas. A Farmácia H-Farma está localizada na Avenida Presidente Vargas, número 514. A Farmácia Sanar, na Avenida Zeca Neto, 891. E a Lucy Cortinas e Persianas está na Rua José Bonifácio, número 227, pertinho da Escola Carvalho Basso. E na rede social, lá no Instagram, @hfarma_camaquã, também @sanarcamaquã, tudo junto, e @Lucy Cortinas. Seja bem-vinda, Luciara, para um bate-papo sobre empreendedorismo. Boa noite, Jorge. Muito obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui contigo hoje. Bater esse papo, né? Trocar umas palavras, acho que vai ser bem importante para a gente. Isso, muito importante. E nós estamos no mês de março, é o mês em que, dia 8 de março, comemora o Dia da Mulher. Então, durante esse mês aí, a gente fazendo podcast com empreendedoras, gente que faz na nossa cidade, que a gente tem admiração e uma amizade, né? Luciara, sempre uma pergunta que eu faço, né? Com quantos anos tu começou a trabalhar? Pois é, sabe que eu tenho assistido bastante o podcast, né? O teu podcast. E sempre começa com essa pergunta e a gente fica se perguntando, né? A gente nem lembra da gente, às vezes, sem trabalhar. Parece que a gente começou a trabalhar tão cedo. Sabe que minha família já vem de comerciantes. Meu pai e minha mãe tinham um armazém, tem até hoje, lá na Loureiro. Eu nasci e me criei aqui em Camaquã. Então, a recordação de infância que eu tenho lá, talvez com 7, 8 anos, é no armazém fazendo troco no caixa, sabe? Pequena, com um banquinho ali, quando tinha picolé, quando tinha cigarro, eu já sabia fazer o troco e eu acho que Deus por aí. Não tinha compromisso com o trabalho, mas já tinha Certo. muita vontade de trabalhar, né? Então, acho que começou por aí. Dividir o colégio E o armazém, e o né? armazém, É isso e esse mesmo. colégio. Tá. E quando foi assim a decisão? Aí tu fez a formação em farmácia. Tu Isso. decidiu estudar para. Eu estudei aqui em Camaquã, né? Meu ensino fundamental e o Tá. ensino médio. E bem quando eu estava terminando meu ensino médio, que isso foi lá em 99, surgiu aquela lei no Brasil que toda farmácia tinha que ter um profissional trabalhando, né? Um nível superior. E aí eu já gostava de comércio, assim, que já tinha criado no comércio, eu achei que seria uma boa oportunidade de estudar e que era uma profissão que tinha uma projeção de bastante oportunidade de trabalho. Então foi aí que eu escolhi, aí fui estudar em Porto Alegre, então, no início dos anos 2000, Tá. fiz o curso superior em farmácia, e foi duração de 5 anos. Quando eu acabei meu curso superior lá em Porto Alegre, eu acabei ficando mais uns 2 anos lá, porque eu fiz uma pós-graduação também, na área de manipulação, que eu achava que eu ia querer trabalhar com farmácia de manipulação, mas aí durante a pós-graduação, eu já percebi que o laboratório não era muito para mim, assim, que eu gostava do contato com os clientes, de conversar bastante. Era um serviço mais no laboratório, mais fechado, então eu não me identifiquei muito, né? Então eu achei melhor trabalhar em drogaria. Eu Certo. tinha arrumado um emprego em drogaria lá em Porto Alegre, porque geralmente a pessoa que se forma em farmácia é onde sobra mais oportunidade de trabalho, né? A gente pode trabalhar em vários ramos, em um hospital, um laboratório, mas drogaria é onde a gente tem bastante oportunidade. Me formei lá, já arrumei o trabalho em drogaria e me apaixonei pelo ramo, gostei bastante. Que bonito. Isso aí se formou em 2005, mais ou menos? 2005, janeiro de 2005. Janeiro de 2005, né? E aí trabalhou 2 anos em. 2 anos lá. Se a gente for fazer. Eu trabalhei todo 2005, todo 2006. Na Tá. metade de 2007 foi que surgiu essa oportunidade, né? Desde que eu me formei em farmácia, lá em 2005, os meus pais tinham interesse que eu voltasse para Camaquã, porque Tá. tinha bastante
trabalho aqui até pra drogaria, pediu e voltar pra casa. Cessar os gastos fora de casa e tal, né? Era solteira na época. E aí, quando fazia 2 anos que eu me formei lá, surgiu a oportunidade de que a H-Farm de Camaquã entrou à venda. Eu não fui a Tá, primeira proprietária. Eu sempre converso com as pessoas que eu sou uma sobrevivente na H-Farm, certo. porque eu fui a terceira dona aqui na cidade. Diz que a pessoa que colocou a H-Farm aqui, sempre o mesmo ponto. Tá. A pessoa que inaugurou a H-Farm ali ficou com a farmácia, se eu não me engano, foram 14 meses. Aí vendeu para uma outra pessoa que ficou, acho que 15 ou 16 meses. E aí eu comprei. Tá. A expectativa era pelo menos passar, né, desse prazo. Já Acho que eu tive tá. sucesso, porque 18 anos não Já tá é, com 18 anos, já é quantos meses dá uma isso, né? caminhada. É uma caminhada grande. E até a gente sempre, quando vê aqueles números que as empresas. Tem um número que o Sebrae informa que um número, um índice muito grande, eu até assim, não passa de 2 anos, né? 2 anos, é a prova Eu de fogo, acho né? que 50, quase 50, 60% não passa 2 anos. Então, então, nesse momento, decidiu dar esse passo, vou Aí empreender, vou comprar. comprar a H-Farma. Na época, então, lá em 2007, quando eu comprei, a H-Farma fica na esquina ali, pra quem não conhece, na esquina da Presidente Vargas com a Zeca Neto. Isso, né? Da Presidente É, Vargas, bem na esquina Zeca, né? da Bem na praça ali, esquina. né? Tá, Isso. Na época, minha farmácia tinha 30 metros quadrados. Era só esquina, assim, era bem, tá. bem pequenininha. Eu também era bem pequenininha, então era bem tranquilo, assim. Trabalhava eu, na época, mais uma pessoa, fiquei com uma funcionária que já tinha na empresa. E aí minha irmã me ajudava, meu cunhado, alguns familiares, bem coisa de negócio bem principiante, assim, né? Eu tinha, na época, 24 anos, então muito pouco conhecimento de como é que funcionaria empreender. Eu penso que, às vezes, pensando hoje, com a cabeça de quem tem 43 anos, parece que é um milagre conseguir dar certo, né? O esforço foi muito grande. Tá. Não, mas que legal. E assim, Luciana, a gente sabe que a base para qualquer empresa, seja qual for, ou prestador de serviço, ou comércio, é o cliente, né? Como que tu vê essa questão de tratar o cliente, de que considera como atendimento, como que é o teu treinamento da tua equipe? E falando assim, nós falamos da H-Farma, que fica na Presidente Vargas esquina com a Zeca Neto, também a farmácia Sanar, ali na Zeca Neto, um pouquinho mais, quase na esquina ali do 7, né? Isso, Em frente à parada de ônibus, e também a Lucy Cortinas e Persianas, que é ali perto do Colégio Carvalho Basso, né? sim. Então, todas com atende clientes. Sim, é independente do ramo, né, que a gente É, trabalha, a gente sabe que o foco de qualquer negócio do varejo é cliente, né? A gente trabalha com venda e eu acho que hã, considerando esse ramo que a gente está inserido, falando de farmácia, né, que é onde eu tenho mais experiência, porque eu tô há 18 anos nesse ramo, isso, mas tem a gente nota, né, o quanto tá grande a concorrência com as grandes redes. Quando tu falou em cliente, a primeira coisa que eu penso, a gente, para sobreviver nesse mercado, tem que dar uma atenção muito especial para o cliente. O que que diferencia? Por que que o cliente escolhe comprar comigo? Eu sempre penso muito isso, sabe? tá, Hã, por que que o meu cliente entra aqui, sendo tem tanta farmácia, tem tanto lugar, né, o que que a gente faz de diferente, que graças a Deus, há quase 20 anos, muitas pessoas, é, nos procuram para consumir com a gente, né. tá, E sabe que isso é uma coisa é uma pauta que a gente dá muita atenção lá na loja. Os clientes são muito importantes para nós. A gente sabe da importância que tem nossos colaboradores, mas o cliente, na real, é o motivo da existência do nosso negócio, né. E uma coisa também que eu priorizo muito, é que o cliente de farmácia é um cliente um pouco diferente de qualquer cliente de qualquer outro comércio, porque a farmácia é um comércio que ninguém vai com prazer gastar. Ninguém tem sim, prazer de gastar com medicamento, né. Quem vai comprar para casa alguma coisa, quem vai comprar uma roupa, quem vai reformar a casa, tudo é prazeroso, daí a gente investe sabendo, e a farmácia é um gasto que as pessoas têm. Geralmente que lida com doença ou com idade, que é aquele gasto que não vai retornar com prazer, né. E uma coisa que a gente nota também em relação ao atendimento, que a gente tem que cativar muitas pessoas, é porque a farmácia hoje deixou de ser um estabelecimento que vende só medicamento. Você fica surpreso que vão nas farmácias, grandes redes, cada vez mais tu acha tudo na farmácia para vender, né, eletrônicos, a perfumaria, melhor que nos mercados até. Então a gente tem que ter uma estrutura e um atendimento todo especial para quê? Para cativar os clientes que nos procurem
pelo que precisam, mas que a Isso. gente consiga suprir todas as necessidades do cliente, né. A gente faz muito treinamento, eu gosto muito de gente, e Sim. eu acho que quem trabalha no comércio tem que gostar de gente, Gostar de né, pessoas, tem né? que gostar de pessoas. Tanto as que trabalham com a gente, mas as pessoas que a gente depende, né, do consumo. Faço bastante treinamento, eu me qualifico sempre que eu posso, tudo que eu vejo de treinamentos, como eu faço parte de 2 redes, né, a farmácia é uma rede, uma associação, São duas redes, Gafarma uma rede. e a Sanar é outra. A Quantas Gaf farmácias tem da rede no Brasil? Tu sabe? Da Agafarma são 550 nesse Tá, momento, e a da rede Sanar são mais ou menos 120. 120. A Agafarma tem lojas, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tá querendo subir para o Paraná agora. Tá, E a Sanar é, por enquanto, só no Rio Grande do Sul. certo. A Agafarma é meio pioneira no estado, né, esse tipo de associativismo, que é Uhum. bem interessante, assim, então a gente tem um suporte bem legal da rede, até como a gente tá falando em treinamentos, né, então eles nos fornecem muito material, tudo que é material que vem, eu estudo bastante, eu marco com a equipe, eu passo para eles, porque o pessoal não tem muito hábito de procurar, assim, se a gente não ficar, cobrando, né, a gente tem que mais ou menos, treinar eles para saber o que que a gente quer que eles façam com os clientes quando chegam na nossa loja, né, então isso é um ponto que a gente trabalha bastante. E Sim. aí, tanto na Gafarma como na Sanar, e lá na Lucy eu já implantei o mesmo sistema, né. Na Lucy ainda a gente tem uma vantagem, que o serviço de venda de cortinas e persianas é bem personalizado. Então o atendimento tem que ser muito bem feito, sabe, porque o Muito pessoal técnico, é né? muito técnico, É, mas hoje em dia pra gente cativar e vender não é só técnica, né. é. Tem que ter essa questão do afeto com o cliente, de se colocar no lugar do cliente, de entender, né, a real necessidade do cliente. E é verdade, é. É. Continuando então, Luciana, algo importante tanto para o nosso CPF como o CNPJ, que é uma questão de planejamento. E, enfim, a gente até faz parte, como tu, o Fernando, que está aqui com nós, teu Minha esposo, esposa. né? E nós tudo, e é batido muito, né? Ter objetivo, ter planejamento. Como é que tu tem a questão de planejamento, tanto pessoa física, CPF, como CNPJ? Vocês fazem de curto espaço de tempo, espaço mais longo, periódico? Quem faz? É tu e é alguém, é teu gerente? Ou, Sim, é enfim. bem interessante a pergunta. Sabe que eu acho o planejamento fundamental para qualquer negócio. Hoje eu me sinto um pouco negligente em relação a eu acho que eu deveria planejar mais a longo prazo. Quando eu vejo vocês falando, né, que já pensa daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu não tenho esse costume de já visualizar o negócio bem mais para frente, mas eu acho que é muito importante. Então geralmente eu planejo o meu ano em cima do meu ano anterior, planejo o ano que eu estou em andamento e alguma coisa do início próximo, mas eu não esse planejamento a longo prazo eu não faço, mas eu considero muito importante. E é uma coisa que eu acho que eu deveria investir mais o meu tempo nisso, porque às vezes a gente perde muito tempo com o dia a dia e perde a oportunidade de planejando. Eu penso que a gente se ocupa com coisas que não precisava tanto agora e não visualiza, né, onde a gente quer chegar, né? Eu acho que isso é bem prudente, assim. É, planejamento é algo assim que te dá um norte, né? E te dá uma energia para ir atrás. E então tem coisas muitas vezes que a longo prazo pode até não ser realizada, A gente porque pode postergar, né, pode editar, né. pode não acontecer aquilo, mas eu me sinto hoje, se eu não planejar a longo prazo, parece que eu vou deixar um vazio. Pois é, eu acho que isso é um hábito que tem que É, se criar, e é um então, hábito muito importante, né. desde que eu vi treinamento sobre planejamento do Antônio Napoli, e ele faz duas perguntas, ele faz duas perguntas não, ele dá uma citação assim: quantos anos você tem e quantos anos você acha que você vai viver? Já começa por aí o Começa planejamento. por aí tu te pensa, né? Tá, desses anos que você vai viver, quantos anos você vai trabalhar? Planeje o que você vai trabalhar. Bem E depois interessante. que parar de trabalhar, o que que você vai fazer? A gente não pensa muito nisso, né. É o ideal, é Então são pensar. coisas assim para fazer uma reflexão. Então, desde que eu vi que eu assisti esse treinamento, eu fiquei, aquilo impactou, tipo, pá, a gente tem que, nem que seja sonho de Papai Noel, mas botar, não deixar por acaso, né? E não deixar por acaso ocorrer. Até porque a gente sabe que se a gente colocar aquilo ali no papel vai acontecer, né, É. então tem que colocar no papel. Até tu já falou alguma coisa, né, Luciano, sobre pessoas, gestão de pessoas, mas como é que é assim a questão da contratação, o clima organizacional, né? Tu vê alguma satisfação do colaborador
como é que se faz para contratar um Ah, profissional, né? bem interessante. A gente que tem empresa considerada pequena, né? Eu tenho uma empresa com 9 colaboradores, tem uma que são 3 colaboradores, tem outra que são só 2. Então a gente pensa assim, como é que faz para contratar? A gente tem que cuidar para não ser muito amador, né? Como eu já tenho empresa há quase 20 anos, já amadureci muito nessa parte. Que a gente, lá no início da empresa, lá com o currículo lá, tá precisando de alguém, já chama, né? A gente não tinha muito costume de comparar as pessoas ou ver Isso. quais são as características que eu busco numa pessoa. Tá. Sabe que me preocupa muito? A gestão de recursos humanos acaba sendo a gente mesmo que faz, né? Eu mesmo que seleciono e gosto que as gerentes da loja participem. Mas uma coisa que eu já percebi que é bem legal, quando a gente tem algum nome pra chamar, assim, gostei, é legal levantar pra equipe também, se alguém se conhecem e tal. Isso. Porque como é que o pessoal que vai trabalhar, às vezes se eles tiverem a impressão que eles estão ajudando a escolher, acolhem melhor a pessoa quando Acolhe chega. melhor. Ajudam, tipo, sentindo um compromisso junto com a gente fazer dar certo, né? É. Eu não sei se acontece com as tuas empresas também, mas eu tenho notado de alguns anos pra cá que o pessoal tá migrando muito de trabalho, sabe? Essa geração mais jovem não firma muito no mesmo trabalho. E isso pra gente da área da saúde é bem perigoso, assim, É. porque a gente não pode estar toda hora, rotatividade não é interessante pra gente, porque é um negócio muito sério, não que outros não sejam, né? Mas eu noto que a gente seleciona, é bom demorar selecionando, ter certeza de quem tu quer. Mas às vezes a pessoa fica ali 1 ano, 2, quando a pessoa tá ficando legal, sai. Às vezes saem até pra ganhar a mesma coisa em outro lugar, ou talvez até menos, porque aí tem uma ilusão que vão ganhar mais, né? Mas eu também, outra coisa que eu faço aqui, já fiz, é usar essas agências de RH Tá. recrutando para já me mandar mais ou menos selecionado algumas pessoas que já têm o perfil que eu tô procurando, que me auxilia nesse, no caso, eu já pulo algumas etapas do processo. Agiliza, né? A gente conseguir as pessoas ideais. Só que eu tenho encontrado bastante dificuldade para mão de obra ultimamente, É. assim, eu noto como eu tenho empresa há praticamente 20 anos, de 5 anos pra cá, eu noto que mudou bastante. As funcionárias que eu tenho lá há mais tempo, é as que estão comigo tem 12, 15 anos, essas ficam. E Tá. as que entram ultimamente, às vezes não ficam tanto, né? Então sempre. Eu acho que essa rotatividade mais ou menos é assim, parece que os novos. Tu sabe que uma coisa que eu tenho notado assim no currículo, né? O básico assim, as experiências que trabalharam em outras empresas e o tempo que ficou nas empresas. Aqui assim, normalmente fecha o que eles têm. Se trabalhou nos últimos 2 anos, 2, 3 ou 4 empresas, ficou 3, 5, de 3 a 5 meses em cada empresa, a probabilidade de ficar É a mesma, pouco né? tempo. Última contratação, fiz lá para a loja de Guaíba, acho que foi o ano passado, e aí chegou um colaborador, currículo. Aí eu olhei o currículo, ele tinha trabalhado em 2 empregos anteriores. 8 anos e o outro 3 anos. E o gerente conhecia, teve gente que para fazer a contratação, né? Me convidou, já tinha entrevistado ele, já tinha. Quando eu vi aquilo e fiz a primeira. Foi rápido assim, acho que 5 minutos. Já viu que a pessoa. Já vi que estava, e realmente está sendo um excelente colaborador, né? Mas esse histórico até hoje tem fechado muito, né? Então, tu vê, a pessoa, os últimos 2 empregos, 8 anos num e 3 anos no outro, né? Sim. Então, a Eu, probabilidade eu sempre pergunto pra pessoa, né, ali, que às vezes eles não colocam tudo no currículo, né? Quando fica muito pouco, eles nem colocam. Mas eu costumo perguntar, né, pra saber. E você vê, motivo que saiu, né? Apareceu outra oportunidade, né? Eu já penso, já vai ficar aqui comigo procurando outra. Então não adianta a gente pegar assim, né? A é, gente tem que. Alguém quer crescer com a gente, né? Que quer se desenvolver. O que eu noto é que parece que as pessoas hoje não querem muito se desenvolver. Esse é o nosso grande desafio. nós temos que ir buscando, como é que eu vou dizer, garimpando talentos que entrevistando e procurando para achar, porque que nem eu falava antes, né, que eu tenho visto assim, tem excelentes pessoas profissionais com 60, 60 e poucos anos trabalhando com nós, e tem jovens também que são fenômenos, Pois é. né? Então não tem assim Não, não tem regra, claro né? que pega um jovem e não vai ter um currículo com muitos anos, né? Mas tem o querer e no dia a dia, né? Então, Uma coisa que eu noto é que a experiência no ramo é menos importante do que a vontade da pessoa que é de a vontade, trabalhar. que é a Que às vezes, vontade. às vezes quando a gente vai chamar alguém que já trabalhou no ramo, já vem com meio no salto alto, né? Tipo, É, não tô, e quem precisa mesmo parece que persiste mais, né? é. Assim,
Bom, Eu tinha me perguntado também em relação a como é que a gente faz para motivar a equipe, para a gente isso. tentar manter, né? Que o nosso objetivo sempre é manter os colaboradores com a gente, né? Motivá-los para Motivar que para manter, né? sinta bem enquanto Até trabalha. porque se algum concorrente fazer uma oferta e tal, se a pessoa está engajado com a gente, não acaba não trocando por mais de nada, né? Então a gente sempre tem, eu faço bastante lá. A gente tenta ter um clima muito harmonioso, a gente tenta promover eventos para eles, de integração, assim, de estar mais próximo. Eu estou sempre tentando entender os problemas deles e no que eu posso ajudar de alguma maneira. Até problemas que não estão relacionados à empresa, né? Problemas Isso. pessoais, porque muitas vezes até um conselho que a gente dá, uma atenção que dá para um colaborador, já cria um vínculo emocional contigo também que faz com que ele se sinta parte da tua empresa, parte importante, É. que ele sinta assim, bah, se eu deixar ela na mão vai ser ruim, não quero fazer isso para ela, né? Então, e também campanhas, premiações, a gente tem que Certo. estar sempre bolando coisas novas para manter eles engajados. Esse é o nosso grande desafio do gestor ali, né? Manter as pessoas engajadas É no porque nosso tem um propósito. clima. Sabe que é algo que me deixa muito feliz? Quando vem na empresa um ex-colaborador. É sinal que essa semana mesmo estavam. Um ex-colega esteve aqui na loja, eu conversei com ele, e a semana passada teve uma outra pessoa que trabalhou com nós aí. Bah, vem comentar, tomar um café. Tipo, pá, que legal, porque eu sei que não é a maior empresa, não é a melhor empresa para trabalhar, mas eu penso como desafio é nós proporcionar um bom clima de trabalho enquanto estiver trabalhando e que seja por muito tempo, né? Isso é uma coisa que eu noto lá que é muito legal, que geralmente meus ex-funcionários seguem clientes. Isso, Já é bem legal. isso é um medidor, assim, ó. Seguem clientes da gente, então é porque gostam dali, né? E outra coisa também que eu acho muito legal pessoas que saem e voltam para a Pharma, Sim, sabe? sim, E muitas pessoas que eu tenho ali já saíram e já voltaram. Então, se saíram para o mercado, foram para outro lugar e voltaram, quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho em relação à equipe, né? sim. Tem bastante gente que já trabalhou comigo e vira e mexe quer voltar para lá. Eu acho bem. Não, isso é muito É muito- importante. Seguindo, a gente sabe que a importância de todo o negócio, né, Luciara, é a contabilidade, a apuração de resultados, né? E tu estar aqui hoje, tá aqui com o Fernando, que é o contador, com certeza tem uma melhor assessoria possível, né? Então, como é que é o nome do teu escritório, Fernando? Escritório Couto. Em Dom Feliciano, escritório contábil Couto. Tu acredita que o Fernando não é meu contador? Ah, não sabia? Não é. Mas é interessante, mas foi bom tu ter puxado. Não é da Gafarma, tá? Da Sanar, ele é, e da Luz também, o meu sócio e meu contador, né? Da Mas Sanar, mas é E de da duas Lucy. empresas, É, de Deus é, mas da Gafarma ele não é por quê? Porque a Gafarma, quando eu conheci o Fernando, já tinha Gafarma há bastante tempo, né? E meu contador é meu familiar também. Tá, Ele é esposa. Então acabou que a gente não trocou a empresa, ficou sim. com ele lá e a gente tá bastante tempo lá. Na época eu comprei a empresa, ele me ajudou bastante para eu comprar, então a gente Manteve, manteve, ótimo, é. né? Mas a. Então, o Fernando é muito importante para mim, inclusive na Gafarma, por causa que o contador tem esse jeito de ser metódico, assim, né, Isso. com os dados. E eu era muito negligente com meus dados antes de conhecer o Fernando. Embora meu contador me auxiliava bastante, eu não lançava todos os gastos, eu era meio preguiçosa para lançar. Então, se tu não lança, tu não vê o resultado, né? Tu não enxerga. É. Então, com a minha convivência com o Fernando, a gente conseguiu mudar essa rotina dos caixas, né, para lançar tudo certinho, tudo que entra, tudo que sai, o que saiu para aonde que foi, para a gente saber os DRE, lançar todos os dados, tudo. Depois do Fernando estar na minha vida, isso melhorou bastante, me ajudou bastante a organizar, porque não tem, eu tenho certeza que no mundo de hoje, da concorrência que está hoje, se eu não tivesse me organizado um tempo atrás, eu não estaria mais no mercado. Eu tenho consciência disso. Não tem mais espaço para amador no mercado, né? A Certo. gente tem que se É, qualificar. qualificar e essa importância que a gente falou de enxergar o resultado básico, porque assim, ó, venda não é sinônimo de O lucratividade. faturamento não quer dizer Venda nada, é só né? uma ilusão. Ah, Uhum. vendi 5x, aumentou a venda para 6x, tá? Mas o DRE e o resultado, né, Fernando? E o resultado que isso deixa? Muitas vezes aumenta a venda e diminui o resultado Não, lá no pode diminuir o final, né? resultado, né? Então, assim, não quer dizer nada. Venda, claro, é um fator, é uma meta para nós, mas junto temos que acompanhar qual é o custo da mercadoria e qual é o custo operacional.
Justamente. Disso que Essas empresas que a gente falou ali, né, que até o terceiro ano muitas não sobrevivem, ó, eu tenho certeza que tem a ver com isso. O pessoal mistura a vida financeira pessoal com a da empresa, né, não e às controla vezes se muito. ilude, né? Se ilude com Pá, aquele dinheiro vendi passando na tanto, mão, comecei a vender, tá, mas aí não quando sabe nem quanto é que começa, sobra. não sabe É, nem quanto é que verdade. sobra, então é um grande desafio. E a importância de ter definido, né, de enxergar o resultado, né? Lembrando, estou aqui com a Luciara, H-Pharma, Farmácia H-Pharma, tá lá no Instagram, @Hfarma _Camaquã. Também a farmácia Sanar, @Sanar Camaquã. E Lucy Cortinas e Persianas, tá lá no Instagram, @Lucy Cortinas. E faço parte do grupo de empresas, Grupo Center, empresas Center Tintas, lá no Instagram, @Center Tintas Camaquã. Também @Center Oficial, @Centermix _oficial e @clip.camaquã. Também estamos aqui com a parte técnica, o Tauan, da Pulse Consultoria, @Pulse Consultoria. Exatamente. Para quem precisa de pensamento em rede social, gestão de tráfego pago, captação e edição de vídeos com drone, pode nos chamar lá, que a gente vai estar atendendo da melhor forma possível. Ótimo, Tauan. Tá, falamos de resultado, né, Luciara? E claro, junto, finanças, fluxo de caixa é importante enxergarmos análise de custo, né? Para um futuro investimento, financiamento. Eu lembro, há muitos anos atrás, assisti um vídeo do professor Marins. E aí eles fecharam, né, Fernando, um demonstrativo resultado da empresa, mas o lucro deu tanto. Deu X lucro, né? Lucro maravilhoso. Aí o sócio, pá, vamos dividir o lucro. Aí alguém lá do financeiro disse, não, deu lucro, mas não temos caixa. Né? Porque o lucro, muitas vezes, não está, ou a maior parte das vezes, não está no caixa, né? Geralmente pode estar no estoque, Ou né, está pode no estar na estoque, o mercadoria. patrimônio. Então a Uhum, importância desse patrimônio. balanço, né? Então é importante a gente falar também, pensar sobre isso, né? A importância do fluxo de caixa, enxergar, né? Então, Essa é bem importante, essa pauta, porque no ramo de farmácia a gente tem aquela questão da pré-alta de medicamentos, sim, né? Então, é bem por agora, assim, início de abril, tem aquela suba que todo mundo anuncia, né, os medicamentos. Então, a gente tem geralmente, a H-Pharma, por exemplo, tem uma feira grande de negócios em março, que é para a gente aproveitar as oportunidades e estocar mercadoria, no sentido da gente melhorar a lucratividade, né? tá. Só que tem que ter muito cuidado com isso, porque daí a gente compra, tem que pagar aquela mercadoria. Para quanto tempo eu É, comprei? Então, o fluxo de caixa é importante a gente ter noção de quanto é que a gente pode gastar, quanto é que pode comprar, né? Porque a gente pode acabar se prejudicando na parte financeira, né? e até para. Claro, tu já está 19 anos, mas tem aquela curva ABC dos medicamentos, né? Os que mais rodam, né? Aí tem que aproveitar Tem as que aproveitar oportunidades. e aí muitas vezes também a gente pensa e aqui na empresa a gente procura fazer eventualmente assim, tá? A gente enxerga os produtos que mais rodam, tá? Ali o ranking Curva A, né? dos 50 produtos, tá? Mas eu fico atento também e os que não rodam, produtos que nós estamos aqui há 6 meses Sim. sem vender, mano. O Dinheiro parado que ali, vão né? fazer? Tá? E às vezes a gente tira um relatório, porque a tinta é 2 anos a validade, né? Medicamento também é o máximo isso, né? Então tu pega assim, pô, comprei o produto, tá há 6 meses, zero venda, eu tenho que correr, Voltar pra rua, porque né? botar para rua que campanha eu vou fazer e aprender com isso, porque aquele mix de produto, enfim, não está saindo, né? Então, não só a gente enxergar o produto, a curva A, o B, o que isso mais vende, mas Tem que dar uma atenção lá pro E, né? Que é aquele tem que lá que é. enxergar o que não está saindo para segurar e administrar, né? Um tema também que até a gente já deu uma pincelada antes, mas eu é que eu admiro o teu ramo farmácias, que antes nós falávamos aqui, Camaquã, 65, 60 e poucos mil habitantes, e me parece que tem 30 e poucas farmácias, né?
É uma loucura, né? Eu não lembro, eu não sei se tem outro segmento que tenha tantos como posto de combustíveis, mercados que tenha mais de 30 e poucas Pois é. empresas do meu segmento, né? Essa Então, assim, pauta é muito recorrente, né? Sabe, eu acredito que o nosso ramo é o que a concorrência maior que tem é no ramo de farmácia mesmo, né? A gente não consegue ver um outro ramo que tenha tanta concorrência. Sabe que, embora a concorrência é grande em tudo que é lugar, aqui em Camaquã, eu acredito que por habitante, eu acho que tem muito grande a quantidade de farmácias, né? isso. E a gente nota que tem crescido nos últimos tempos, tem inaugurado muita farmácia Tem grande, inaugurado muita mega mais, loja, né? Isso tem acontecido. Tem mudado o nosso mercado tem mudado muito em relação a isso. As farmácias pequenas foram saindo, dando espaço para essas mega lojas agora. Sabe que eu sempre converso muito com a minha equipe sobre isso. Cada vez que vai inaugurar um negócio novo concorrente, isso balança a equipe um pouco. Todo mundo fica com muito medo, né? Isso. E eu sempre falo muito para minha equipe que a gente não tem que muito se preocupar, olhar para fora, porque grande parte dos problemas que a gente tem são internos. A gente consegue resolver. A concorrência existe, mas eu não preciso me preocupar com o que a rede tal faz lá para os meus clientes. Eu tenho que me preocupar o que eu não faço aqui que os clientes estão procurando em outro lugar. Eu nunca me preocupei tanto. Eu penso, tem 30 farmácias, agora tem 40, tem 50. Os meus clientes estão ali. Eles seguem vindo aqui. O que eu tenho? Eu tenho que trabalhar para fidelizar eles, fidelizar esses que já são meus e sempre tentar também. Cada pessoa que entra ali na loja, que a gente não conhece, por exemplo, que a gente nunca viu, dá uma atenção mega especial para aquela pessoa, né? Isso. E graças a Deus sempre entra pessoas diferentes. Então, Certo. nosso trabalho é. A gente também tem uma ferramenta, Jorge, muito importante na Agafarma, que a Agafarma tem um cartão de crédito próprio. Tá? Que é um cartão para os clientes comprarem parcelado. Aí, de repente, tu pensa, qual é a vantagem? Todo mundo tem cartão de crédito. Só que o pessoal da classe média, assim, média baixa, tem limite baixo nos cartões. Às vezes, gasta com o mercado, por exemplo, não sobra limite suficiente para farmácia, coisa, né? Então, a gente tem essa liberação de crédito na hora, é muito ágil a liberação de crédito, e a Agafarma aqui de Camaquã é um case de sucesso no estado inteiro. A gente é um exemplo para a rede toda. Eu sou conhecida como... parcela. Só que a proporção de hoje, para te ter uma ideia, Jorge, 3/4 do que eu vendo na Agafarma é no meu cartão próprio, no crédito próprio. 3/4. Sim. Então, essa fidelização que eu faço do cartão próprio, que eu comecei a trabalhar forte 10 anos atrás, é o que me mantém viva no mercado hoje. Sim. Um mercado tão concorrente, eu trabalhei com a fidelização fortíssima um tempo atrás. Os meus clientes compram parcelado comigo, então eles voltam para acertar as parcelas e fica aquela paga e compra, né? Então a gente consegue manter os clientes cativos com a gente. A gente é muito grato por isso, sabe? Eu tenho muito cliente de muito tempo em função desse negócio do nosso crédito. Sim, sim. Esse é um diferencial que a gente trabalha e que deu muito certo. Tem lojas do estado inteiro me visitando aqui para entender como é que a gente consegue cadastrar tanto cliente, sabe? A gente tem um número muito positivo em relação a esse dado, assim, é bem legal. E continua sempre uma campanha novos cadastros. Sempre. Aí, sabe que todo mundo diz, né? Nosso município tem 60 mil habitantes, né? Praticamente. Eu cadastro, em média, hoje, 200 clientes por mês. Tá? E os lojistas de outras cidades perguntam, mas nunca acessa isso? Nunca, como é que não esgota, né? Pois, por incrível que pareça, mesmo a cidade não sendo tão grande, não esgota. Porque a gente pensa, quantas pessoas estão completando a maioridade em Camaquã hoje? Né? Muitas, né? A cada... Quantas pessoas se mudaram para cá? Quantas pessoas de outros municípios vêm comprar em Camaquã? É um polo comercial, né? Camaquã ainda é um polo da região. A gente cadastra muito cliente de toda, não é só de Camaquã também. Então a gente cadastra gente para Arambaré, pro Cristal, Cerro Grande, Chuvisca, Dom Feliciano, Tapes, São Lourenço. Então a gente ainda consegue vender não só para o nosso... abrangência muito grande. E também esses clientes que eu consigo cadastrar acabam podendo comprar na região deles também nesse crédito próprio, né? É um benefício que o cliente fica para quem trabalha em rede, né? Tem essa vantagem também, né? Tu sabe, falou quantos fazem 18 anos, né? Sempre ouvi um dado do hospital, nasce, como é região, era 1.100, 1.200 parece na época,
por ano. Então, 1.200 pessoas fazem 18 anos, Quase 18 provavelmente também. anos, então o ciclo vai Vai se renovando. vai se renovando todos os anos, né? É isso aí. Vai. A outra coisa, a longevidade também tá aumentando bastante, É, então a gente consegue fidelizar clientes por mais tempo, né? E os sim. clientes idosos consomem bastante em farmácia, então a gente consegue aumentar o número de clientes em função disso, né? Os novos vai acrescentando, né? E graças a Deus a gente consegue manter essa. Só que uma coisa que eu te digo, qualquer trabalho, assim, pra gente, a gente é um case de sucesso, sim, mas até hoje eles pensam muita energia com isso. Eu foco muito nessa questão, que eu acho que é um diferencial que a Farma tem em relação a outras redes, né? Então a gente tem que trabalhar o que a gente tem de melhor. Então, embora a gente faça muito, a gente faz bastante, mas eu tô sempre, sempre em cima dessa pauta com a equipe. E as pessoas que entram novas na equipe já vêm com essa cultura. A maior dificuldade que eu tive quando eu comecei a implantar essa cultura de cadastrar eram os mais antigos que não tinham esse costume de fazer, né? Tá. Então, agora a gente já seleciona, isso já tá no nosso DNA ali, então a gente já sai fazendo, né? É. E essas questões eu penso, sempre me lembro, um exemplo assim, o nosso cuidado tem que ser constante sempre. Nossa empresa é que nem um avião, né? Não importa se tem 1 ano ou tem 20. Os cuidados têm que ser iguais a cada voo, né? É isso Cada aí. saída, revisão, o que que tem que fazer. Se tu tem o plano de voos, tem clientes, tem combustível, está tudo. Então, porque senão é só questão de tempo né? Então, os cuidados têm que ser sempre, é a persistência sempre, né? Esse é o nosso papel, na real, né? É, De gestor e de dono do negócio ali, é controlar. Porque, no caso, eu muito pouco hoje atendo no balcão, a gente acaba não tendo muito disponibilidade para isso, né? tá. Tem tantas outras tarefas que a gente tem que fazer para manter o negócio funcionando, né? A gente acaba saindo do operacional. Esses dias, um sábado de noite, um cliente me ligou, estava vindo de Porto Alegre, precisava ser atendido. Aí eu disse, não, eu tô em casa, te atendo. Mas eu disse, pá, que produto é? Então, a sorte minha, É difícil. não, a sorte minha é que era massa corrida e lixa e mais uns complementos assim. Agora, se ela pede A gente assim, ó, nem acha na loja o se ela, produto, às vezes, né? não, mas se ela precisava assim, faz uma tinta na máquina, eu não sei mais fazer. Não sei nem como faz mais. Então, assim, ó, a gente se sai do operacional, se desatualiza, né? Então, mais legal. Luciano, assim, como é a tua busca de conhecimentos, treinamentos, alguma coisa como tu busca para se manter na. Tu falou que tem esse treinamento, acho que é mais ou menos por aí que vem da É. rede, né? Na rede manda bastante material, a gente aproveita, mas também eu sempre estou atrás de novidade, né? Tudo que eu vejo online ali, às vezes tem cursinhos que é 3, 4 dias ali, meia hora, eu gosto de fazer, assisto esse podcast como a gente gosta muito de empreender e sempre tá com ideias novas, né? Tudo que eu vejo de conhecimento eu gosto de, de assistir, de fazer anotações e Isso, outra coisa também que eu acho muito legal, tudo que eu assisto, que eu gosto, eu boto em prática muito rápido, assim, eu sou sei. rápida. Eu vi qualquer coisa, um exemplo ali, tal pessoa fez tal coisa, deu certo. Amanhã eu chego lá e já quero implantar. Porque a gente precisa inovar sempre, né? A gente tem que estar sempre. Outra coisa também que a gente participou foi muito legal. Teve uma turma aqui em Camacô um tempo atrás, um desafio empreendedor. Não sei se vocês Eu ouvi falar, mas não não participaram. participei. Mas, foram 7 meses. Foi bem legal, sabe? Que esmiuçou cada etapa da gestão ali, desde dos colaboradores, a parte financeira, a parte do controle. Eu achei muito bacana. Esse a gente participou. Mas esse desafio foi bem legal. Nós éramos, acho que 11, 12 empresas, né, Fernando? Eu não tenho certeza agora, mas eram umas 12 empresas e a HFA. A gente ganhou o desafio na época. Bah, que A gente ia legal. lançando todos os dados e coisa, e a evolução do início do desafio até o final, e a Agafarma no fim foi o campeão, foi bem bacana, assim. Bah. E leitura, né? A gente está sempre tentando se informar também da melhor forma e estratégias para botar em prática. E hoje, como tu falou, tem muita informação disponível, podcast, vídeos. O nosso livro anterior mesmo, do Janguier Diniz, do Instituto Êxito, tem uma plataforma de cursos gratuitos, extremamente. Só o nosso desafio é a gente determinar tempo para estudar, Tempo a gente tem, né? é, Só tem que destinar, né? destinar. E eu vejo que as pessoas estão muito, muitas vezes ocupadas em outras, principalmente na rede social, né? Muita gente Que perde muito tempo, a gente nem nota, na real, nem perde nem nota nota. muitas vezes e eu estou procurando buscar
amenizar isso, até monitorando o tempo ali, para que fique abaixo de meia hora por dia, que isso que eu também uso para trabalhar, né? Sim. É. A gente é obrigado a usar nas redes É, sociais, né? O que que tu considera, assim, Luciana, quais teus pontos fortes e os teus pontos, digamos assim, a melhorar? Bem legal. Eu acho que meus pontos fortes, assim, é esse negócio do empreendedorismo. Eu gosto muito de empreender, tô sempre procurando um negócio, tô sempre correndo atrás, sabe, das coisas. E eu acho também outro ponto forte que eu tenho é o prazer de trabalhar, sabe? Eu gosto muito, então eu acho que nem todo mundo tem isso. Eu acho que se todo mundo tivesse esse otimismo que eu tenho, essa força de vontade, acho que as pessoas seriam bem mais bem-sucedidas na vida, né? Porque eu não acho que trabalhar é difícil, eu não acho que é um sacrifício. Eu acho que pra mim trabalhar é muito prazeroso. Eu gosto muito do que eu faço. É paixão, né? É uma paixão, é uma coisa que acho que a gente já nasce, eu acho que a gente já nasce com isso, sabe? Porque eu não lembro de quando começou, né? E o ponto a melhorar é em relação ao temperamento. Como eu sou muito acelerada, assim, muito agitada, muitas vezes as pessoas não acompanham a gente naquele mesmo ritmo. E aí Cada uma tem o seu e aí modo. pode parecer que como a gente, falo alto e tal, e quero acelerar, pode parecer que é meio grosseira com as pessoas ou falta de paciência. Então isso é uma coisa que eu tenho que melhorar, mas acho que eu tô no caminho, tô tentando. A gente tenta tudo que pode, né, a gente percebe os defeitos que a gente tem, né, mas não é tão fácil assim de corrigir. Me lembro do Abílio Diniz que ele até ele falava assim, bah, eu fiz muitos anos de terapia, mas agora eu faço a minha mesmo em casa de noite, tipo uma autoanálise, né? O que que ele errou, o que ele fez de bom, tipo assim, né? Uma autoavaliação e que a gente às vezes não faz, né? E o que a gente às vezes Quase nunca faz, dificilmente né. nunca faz, mas isso é importante. Mas o primeiro passo é sentir que quer, que se quer ser, melhorar algumas coisas. Às vezes a pessoa, não, tá bom assim, tudo bem, né? Então, Eu sou bem consciente, assim, que tem que melhorar e também recebo bem críticas, assim, eu reconheço, né, as dificuldades, adversidades, assim, mas até tem um ponto que eu sempre me lembro de ti, que está no nosso livro, que é o fator sorte, né? é verdade. Sou Eu, conhecida por eu, ter sorte. eu também tenho, se eu não tenho, quero ter cada vez mais. Eu me considero de sorte porque eu ganhei muita, na minha vida ganhei muita coisa até hoje, né? Muita ajuda de todos, né? Mas tu, principalmente, pelos sorteios, quantos carros tu ganhou? Eu já ganhei 3 carros em 3 carros. sorteio, Jorge, 3 carros em sorteio, as pessoas não acreditam. Tu sabe que depois que eu ganhei o primeiro carro, eu tinha certeza que eu ia ganhar, mas as próprias pessoas ao meu redor me ajudaram a ganhar os próximos, que esse negócio que tu me enxerga com sorte é muito positivo pra mim, né. Certo. Todo mundo sabe que eu tenho muita sorte, então se eu paro de pensar nisso, as pessoas não deixam eu esquecer. Então, olha, a sorte, graças a Deus, me acompanha direto. Não, mas coisa boa. E essa energia só gera mais força, mais energia para ir em frente, Tu né? já leu o livro A Boa Sorte, aquele? Não, não. Então eu vou te indicar um livro, é muito A legal. boa sorte, É, não, boa. vou te indicar, é bem bom. E quais, assim, 3 motivos principais que tu acha que pode quebrar uma empresa? Ah, pergunta bem boa. Eu acho que o descontrole financeiro é um motivo, assim, que pode a parte de planejamento financeiro, né, é um dos É. motivos que mais quebram as empresas. Uma coisa também que eu acho, o custo fixo muito elevado. Bah, A gente tem que ter muito cuidado para todo mundo que está escutando, que quer iniciar um negócio, o custo fixo, assim, é uma coisa que tem que ter muita certeza, porque muita gente não sobrevive em função desse custo, né. Porque, por exemplo, a gente sabe que o comércio agora está numa fase que a gente está bem preocupado, deu uma caída, então, se o teu custo não está muito alinhado ali, eu acho que é um fator bem desafiador. bem desafiador. E acho que outro motivo que pode quebrar uma empresa é a questão dos relacionamentos com os colaboradores. A gente depende muito deles, sabe? Porque a gente não consegue replicar lá na ponta para replicar o que a gente precisa, a gente tem que ter uma relação muito boa. Eu noto que eu vou em alguns comércios que eu penso, não é possível que
que o dono dessa empresa e os colaboradores são alinhados, porque às vezes tem um atendimento ruim, ou tu quer comprar uma coisa que a gente sabe que tem e a pessoa fala que não tem, né? Então eu acho que isso aí também é outro fator que pode quebrar uma empresa. Sabe, esse alinhamento dos colaboradores, agora entra em vigor a NR1, né? Eu não sei se é abril ou maio, que aí essa parte psicológica, emocional, também analisado. E aí, esse tempo que eu estava falando com alguém, seria um problema. Eu vejo que é uma oportunidade da gente, que a gente, como tu já faz, dar esse apoio para o colaborador. E nisso, quando surgiu o assunto, essa pauta, eu disse, pai, nós temos que fazer mais com o nosso colaborador. Aí nós criamos aqui um grupo de corrida e caminhada. Eu tenho acompanhado as Então, imagens de toda vocês. terça-feira, 18h30, nós temos nossa atividade física. E claro que não estão participando todos, mas agora tinham confirmado para a última terça 15 já. Bastante gente. Tu Então, faz um assim, convite para eles, tu convida. um grupo faz o convite, os colegas ficam convidando, e a gente sabe que o ideal não é uma atividade por semana, no mínimo 3, mas é uma sementinha, melhor que zero. Sim, para começar, Mas né? eu noto que já tem um passo, quinta caminhou, o final de semana já deu uma corridinha, então é esse o objetivo, botar uma sementinha. E eu os tenho como parceiro e amigo, não sei se eles me consideram assim, mas de coração é isso. Amigos, né? De coração é isso. E todos estão aqui, não tem aquele que eu tenha algo contra, senão não estaria mais, né? São parceiros que tocam a empresa. Sabe Né? que eu nem quando saem de lá a gente não fica inimigo das Não, pessoas, sim, né? sim. Nem quando quer buscar uma oportunidade melhor, você acha que Qual o maior desafio que tu enfrentou em tua caminhada profissional, na empresa, e tu lidou com essa situação? meu maior desafio, eu acho que foi o início do negócio. Por quê? Quando eu comprei a H-Pharma, não tinha capital de giro. Né? Tu compra um negócio, tu tá meio, não tem dinheiro. Aí tu compra, a mãe e o pai ajudaram ali e tal, mas bem curto, assim, né? E eu comprei, e na época tinha ficado pendências do antigo dono. Então eu tive dificuldade para os fornecedores confiar ali, até eu conseguir desenvolver uma relação de confiança. Foi o maior desafio que eu encontrei. Porque daí o pessoal não queria me vender nem, às vezes não queria me vender nem à vista, sabe? Porque tinha ficado, queriam que resolvesse coisas que tinha ficado de pendência. Então acho que esse foi o meu maior desafio. Ao longo de toda a minha trajetória, que eu vejo de maior dificuldade. E também o pessoal que está escutando pode lembrar que eu já tive filiais da H-Pharma em Camaquã, eu já tive 2 filiais aqui em Camaquã, que hoje não tenho mais, mas que uma delas foi uma loja bem grande, bem nova, que eu perdi num incêndio em 2020. Esse foi acho que, sabe que quando eu penso no desafio maior, eu penso lá do início, por quê? Porque a hora que aconteceu esse incêndio na farmácia já em 2020, eu já estava com uma estrutura muito mais Sim, sólida, assim, né? Então, acho que o desafio maior foi lá no início claro mesmo. que Foi um prejuízo muito grande, emocional e é, financeiro, foi um mas prejuízo, eu mas não já. comprometeu a empresa. Isso, não comprometeu. É, Por que que não comprometeu? Pra gente trabalhar com tudo muito, muito sim, bem organizado, né? é, A cultura da organização ali. é. E, e qual a maior conquista? Considera, de repente, alguma conquista que fez a diferença na empresa? Alguma coisa ou a caminhada toda? Eu acho que a inauguração daquela loja que eu perdi foi uma conquista muito grande para mim. Foi um marco na minha trajetória, porque na época a H-Pharma estava mudando a bandeira, estava mudando de layout, e eu tive o prazer e a satisfação de ter a loja piloto da rede do modelo novo. Sim, Então eu tive uma loja com todos, tipo, a loja mais moderna da rede, uma das maiores lojas. Então acho que aquela loja aconteceu na minha vida para isso, para eu viver aquele momento, sabe? Durou pouco, durou 2 anos, quando eu perdi ela era nova ainda, certo. mas eu acho que aquela inauguração daquele negócio, eu acho que foi o ápice para mim de como empresária, assim, foi muito bacana, foi muito Certo. legal. Ah, bem. É, quais assim características tu acredita que um líder deve ter? Eu acho que um líder é um exemplo para sua equipe, né? Então, as características que eu acho assim que são fundamentais para um líder é a honestidade,
a gente ser sempre muito correto, né, com as pessoas, assim. Eu acho que como a gente é o espelho para a equipe, a gente tem que ser pessoas muito sérias, assim, né? Eu não sei um adjetivo para usar, mas acho que está dentro da honestidade ali, em relação aos parceiros, em relação até aos próprios funcionários, né? Fazer tudo sempre da maneira mais correta. E outra característica que eu acho que é importante é o otimismo, porque eu acho que não tem como a gente ter uma equipe boa se a gente não passar algum otimismo para eles, né? Porque eu noto ali que às vezes eu chego na loja de manhã, tá meio jururu, mas a gente chega com aquele alto astral ali, a gente tem a capacidade de transformar o ambiente que a gente vive. Então eu acho que o otimismo é uma característica muito importante. E a gente nota no olhar, cara, eu tenho um costume que quase que diariamente eu cumprimento, bom dia, um por um e a maior parte das vezes na mão, né? Tu pega a mão e olha no olho, tu já vê como tá o A gente colaborador. pode mudar o dia de alguém, né? Com uma palavra, né? Nota que ele tá, às vezes tá mais A gente já conhece. baixo um pouco, às vezes está motivado ainda. Então, claro que cada um tem a sua vida particular, sua família, enfim, e não existe isso de trabalho, é um conjunto. Separar, não tem como botar o Não desliga, tem a né? mesma coisa que eu penso, né? O que que é mais importante, o trabalho ou a família? Os dois são importantes. Não, é a família, claro, sem dúvida, mas com que eu mantenho a família, É verdade. né? Então, essas questões. Como tu divide o teu tempo? Três empresas como trabalho, família, saúde e lazer. Bem legal a pergunta. A gente não E chegou. mais o Mais um bebê. Pois é. Sabe que a minha mais o vida Luiz era, Francisco. era uma antes do bebê e a outra depois do bebê, né? Antes do bebê, a gente que tem comércio funciona tipo das 8 às 8, né? A farmácia vai ter as 8 horas, é 12 horas de funcionamento. Me dividia legal, assim. Conseguia conciliar bem fácil. Ficava muitas horas por dia no trabalho. Depois do bebê, Jorge, eu tive uma grande vantagem de ter um bebê numa fase da vida mais avançada um pouco. Então eu dedico bastante tempo para ele, sabe? Eu Certo. consigo ficar bastante em casa com ele. Ele tá com 8 meses agora que eu voltei plenamente pro trabalho, sabe? Até os 6 meses ali, fiquei bastante com ele em casa. Mas eu acho que o tempo, a gente tem que dividir. O trabalho exige da gente, a gente tem que dedicar. A família também precisa muito da gente, a gente consegue. E a mulher parece que ainda é um pouquinho mais complicado, né? O lazer. Eu acho que tá faltando dedicar tempo para atividade física, assim, para saúde. Essa parte eu acho que eu não priorizo muito. Porque eu tenho muito admiração por ti, pela Nádia, pela maneira que lidam com a saúde, os cuidados que Certo. vocês têm, né? Eu admiro muito e acho. Toda vez que eu vejo vocês falar que estão correndo, que caminhar e tal, eu penso, esse é um hábito que eu vou ter que criar. Nunca é tarde, eu acho, pra gente começar, né? Não, E, nunca é tarde. e agora que eu tenho um bebê pequeno, eu penso o quanto é importante eu me manter saudável para me acompanhar esse filho, né? Porque daí eu já tô com 43 anos, ele recém-nasceu. Quando ele tiver com 17, eu vou estar com 60 anos. Então eu preciso envelhecer com saúde. É. Então é um próximo passo a dedicar para essas atividades. Isso eu vou ter que mudar. Sabe que a gente pratica atividade física. Eu comecei praticamente a praticar atividade física em 2009, né? Que idade tu tinha? 2009. 2009 fazem 17 anos, né? Eu tô com 59, 42. é, A idade que eu tenho agora, ó. Eu faço 40 semana que vem, 42, olha aí, ó. Quem sabe não 42. tá na hora de eu começar. E Nunca é tarde, né, pra nunca, gente. nunca é tarde, né? Mas eu passei o Fernando em novembro do ano passado, deu um problema, no meu olho esquerdo ali, mexeu a retina, alguma coisa assim, descolamento. E aí eu fui no oftalmo e ela deu assim, ó, 30 dias de repouso. Sem nada de impacto. Em 10 dias para ir lá, e eu perguntei para ela, eu posso fazer caminhada? Ela disse, só se de leve. Pá, e assim, ó, Sentiu falta da atividade. não, me fez assim, aumentou. Tem que ser sincero, o que aconteceu, né? E aí eu acabei, como consultei com ela, 10 dias tinha que ir lá novamente, e aí depois ela me encaminhou para um especialista em Porto Alegre para ver se não precisava fazer cirurgia. Uhum. Não precisou, ela recuperou. Não sei o que aconteceu, por que aconteceu, não bati nada, mas movimentou, movimentou e poderia dar uma ranhura, coisa na retina. Então isso tinha que cuidar. Muito perigoso, É. né? E
E aí eu acabei indo especialista em Porto Alegre, em Repouso, e eu acabei ficando 45 dias. Sem Que eu atividade. esperei aí na última consulta, Pra te liberar, pra ganhar alta. das 4 que foi o total, eu esperei, não passou os 30 dias, eu fui para Jordan, esperei. E eu senti assim, um pouco mais de ansiedade para dormir, mais preocupação. Aí no que eu voltei, eu consultei ela, está liberado para a vida normal, eu já fiz uma corrida de 30 minutos de noite, e parece que Desesperado pra correr. e aí parece que cada atividade física, enfim, produz, né, substância de bem-estar que te ajuda, entendeu? Hoje eu não consigo me enxergar sem fazer uma atividade física. Coisa boa. Então, Isso eu tô precisando. então faz muito bem. E aí, eu desde 2009, eu nunca tinha ficado um período tão grande Sem sem se fazer exercitar. atividade. De repente, algum motivo atrás, uma semana ou 10 dias, alguma coisa, mas 45 dias eu nunca tinha ficado. Então, eu senti a falta mesmo, né? E, o que te vem na mente a palavra pai? Bem interessante, sabe que eu sou muito parecida com meu pai. Bem parecida com meu pai. Ah, acho que as pessoas se emocionam, né, quando fala da família. Não sei por que que a gente é assim, né? Meu pai hoje tem 80 anos e ele é um exemplo de cidadão pra mim, sabe? Quando eu falo em honestidade, quando eu falo, eu sou aquela pessoa, Jorge, hoje, que se tem um boleto vencendo hoje, eu esqueci. Se é 10 da noite e eu lembro, eu entro em pânico, eu entro em desespero, sabe? Eu sou aquela pessoa que não consigo atrasar uma conta. Eu tenho um compromisso com as pessoas e isso eu sei que eu herdei do meu pai. É um comprometimento com a palavra, o valor que tem a palavra de combinar. Se eu combinar uma coisa contigo agora de um negócio, ou seja o que for, eu não vou conseguir voltar atrás. Eu posso estar aí prejudicada, se eu te dei minha palavra de uma coisa, e isso eu acho que vem dele. E até esse negócio de temperamento também. Muito orgulho, sabe? Muito orgulho, muito orgulho. E a palavra mãe? Ai, mãe é muito bom, né? Mãe é amor, a palavra, assim, mãe é aconchego, mãe é segurança. É, realmente o pai é aquela coisa. É um pulso firme, né? O pai é a razão, a mãe é a emoção, né? Então, eu não sei alguma coisa, Luciara, assim, que tu acha importante colocar, de repente eu não te perguntei, gostaria de falar, tem alguma coisa? Acho que não, né? Acho que foi bem legal, nossa. E Não sei se eu não respondi alguma coisa que tu perguntou também, de alguma maneira. nós estamos chegando pro final aqui da pauta, né? E eu finalizo assim, por exemplo, que lição, que dica tu gostaria de deixar para as pessoas que estão assistindo e querem empreender ou já são empreendedoras? Dica que tu daria pela tua experiência? A dica que eu dou é pro pessoal acreditar no sonho, sabe? E correr atrás. Eu Eu acredito que a gente está sempre falando, mas nunca é demais. A nossa mente é muito poderosa e não tem nada que a gente queira conquistar que a gente não consiga. Então, quem tem um sonho, quem tem vontade, começa devagar, começa do jeito que pode, mas começa. Nunca é tarde para começar e o nosso sucesso está logo ali. É só a gente correr atrás. E é muito bom alcançar os nossos objetivos. É maravilhoso. Que legal. Eu acho que não tinha te perguntado assim, qual o teu maior sonho? Eu realizei meu maior sonho, Jorge. Meu maior sonho era ter o meu filho. Então eu me sinto realizada hoje, sabe? Eu posso dizer que o meu sonho está Luiz realizado. Francisco, O Luiz tá Francisco aí. realizou. O Luiz Francisco veio, Jorge, para fechar uma lacuna muito grande que eu tinha. Bacana. E é uma alegria, é uma satisfação, assim, é maravilhoso ter ele. A gente está vivendo um momento muito feliz. Eu e meu esposo, né, a Mariana e o Luiz Francisco, a gente está vivendo uma fase, assim, que eu desejo que todo mundo passe por isso, sabe? É muito bom. A gente está muito realizado. Vai, que bom, que Deus abençoe sempre, cada vez Amém. mais vocês, o Luiz Francisco, a Mariana, né? Fernanda, abençoe vocês. Luciara, é isso então. Obrigado por ter disponibilizado teu tempo. É sempre muito importante esse bate-papo contando a história de quem faz e vai ficar lá no YouTube gravado. Eu gostei que tu disse hoje, né? Daqui 5 anos tu quer olhar, daqui 20 anos vai estar lá, Daqui a né? 5 anos, de repente, vai estar aqui de novo, né, Tauan? Quem Contando duvida, né? como é Outras que coisas, foi essa outros caminhada, negócios. como é Eu, que foi a eu caminhada. nem falei ao longo da conversa dos negócios que eu já tive, né? Que a gente que é empreendedor dá uns tiros na água também, né? Mas é isso aí, tem que ir atrás. Muito obrigada. Eu fiquei muito
grata de ter sido lembrada por ti. Eu sei que tu tem muitos amigos e convive com muita gente, e graças a Deus, pessoas prósperas ao redor, né? Então, ter sido lembrado por vocês, para mim, é bem importante. Muito obrigada mais uma vez por ter chamado. Não, eu que agradeço. E eu sempre vejo assim que o que é as empresas de Camaquã? É a soma de todas. É isso Não aí. importa se a empresa tem 2 colaboradores, tem 10 ou tem 100, é a soma. E a minha intenção é que as empresas todas cresçam, oportunizem mais 1 ou 2 empregos cada um. O que que isso gera? Gera mais vendas, gera mais impostos para o município, enfim, esse é o objetivo. E ouvir quem faz acontecer, né? Quem Isso. faz acontecer que não é teoria. Obrigado por ter vindo aqui, tá, Muito Luciano? Um obrigada. grande abraço e Gratidão. felicidades para vocês. Obrigadão.